Vamos trabalhar agora, meus amigos, um tema na sequência do processo legislativo, que é a sanção ou veto, né? Sanção ou veto. Primeira questão, sanção ou veto, essa etapa do processo legislativo existe em todas as peças legislativas? É lógico que não, né? A sanção e veto não está presente, por exemplo, nas emendas constitucionais e nas medidas provisórias, né? Medidas provisórias em alguns casos, não são todos. Esse é um ponto que nós vamos ver especificamente quando estudarmos a medida provisória, tá? A sanção, pessoal, o que é a sanção? A sanção nada mais é do que a concordância do chefe do executivo. É o chefe do executivo, no caso do nome da União, presidente da República, dando a concordância, o seu ok, para que aquele projeto seja encaminhado para promulgação e publicação. Nós temos, constitucionalmente falando, dois tipos de sanções. Sanção expressa. A expressa é quando o presidente ele coloca a sua caneta e afirma, por ato de sanção, que ele está de acordo com aquele ato. Já a sanção tácita diz respeito, está previsto no artigo 66, parágrafo 3º. O que acontece? O chefe do executivo tem 15 dias para sancionar a lei. Prazo aqui de 15 dias, portanto, para ele sancionar. Ele pode fazer dentro desse prazo de forma expressa ou esperar simplesmente correr o prazo e isso acontecer de forma tácita. Mas, professor, por que existe a sanção de forma tácita? Muito simples. Existem certos projetos de lei que o presidente simplesmente não quer se colocar expressamente a favor dele. Então ele simplesmente deixa o prazo correr, sabendo que de forma igual ele estará concordando com aquele projeto. E aqui um questionamento. O presidente sanciona projeto de sua iniciativa? Claro, meus amigos, sempre, sempre, sem exceção, a sanção ou veto é um ato necessário em todos os projetos no qual a sanção ou veto incidir, tá? A sanção presidencial convalida vício de iniciativa. Estudamos esse ponto dentro de controle de constitucionalidade. Imagina que era um projeto de iniciativa do presidente da República, mas o Congresso que deflagra o processo legislativo e depois, em algum momento, chega para ele sancionar ou vetar. Ele vê o projeto e fala, pô, projeto bacana, eu quero esse projeto, eu acho que ele vai, inclusive, fazer e muito crescer o Brasil dentro do que ele está sendo proposto. Então, questiona-se, a sanção vai convalidar o vício de iniciativa? A resposta é não, não vai convalidar o vício de iniciativa. Por exemplo, ADI 2867. E aqui um detalhe interessante. Quando ocorre a mudança da nomenclatura projeto de lei para lei? Quando que ela deixa de ser projeto e passa a ser lei? Exatamente com a sanção. Com a sanção ele deixa de ser projeto e passa a ser lei. Mas não não tem aptidão para produzir eficácias. Aqui é só um momento de mudança da nomenclatura, beleza? Veto. Enquanto a sanção é o ato de concordância, o veto é o ato de discordância do chefe do executivo com o projeto em trâmite. Quanto ao conteúdo, o veto ele pode ser classificado em jurídico, político ou misto. No veto jurídico, ele vai analisar a constitucionalidade do projeto. Então ele vai falar que o projeto, no caso, ele é inconstitucional, o veto jurídico. No veto político, ele não analisa questões de constitucionalidade, mas ele vai analisar aqui se há interesse público. Leia-se conveniência e oportunidade. Conveniência e oportunidade. E também temos o veto
misto, que nada mais é, o veto tem ao mesmo tempo fundamento jurídico e fundamento político. Vamos dizer que o presidente da República vete com fundamento jurídico pela inconstitucionalidade. Só que o argumento dele pela inconstitucionalidade está errado, é um erro crasso. E o presidente errou porque o projeto é constitucional. Cabe controle de constitucionalidade do veto jurídico num cenário como esse, por exemplo, quando na verdade o projeto é constitucional e o presidente entendeu de forma bem equivocada? Não, não cabe controle de constitucionalidade no veto, posição do Supremo Tribunal Federal, mesmo nesses cenários mais absurdos que possam parecer. Quanto ao conteúdo, seguindo, veto quanto à extensão. O veto ele pode ser parcial ou ele pode ser total. O veto parcial, o veto ele é regulamentado no artigo 66, parágrafo 2º da Constituição. Observe o seguinte, o veto parcial, ele não abrange palavras. Ou ele vota um inciso inteiro, uma linha inteira, um parágrafo inteiro, um artigo inteiro, ou ele não vota. Ele não pode votar somente uma expressão, um termo ou palavra. E essa é uma distinção em relação ao poder do Supremo Tribunal no controle de constitucionalidade, porque o STF pode sim declarar a inconstitucionalidade somente de uma palavra, termos ou expressões. Então, cuidado com essa distinção. E o veto parcial, ele é muito utilizado, citado pela doutrina com essa finalidade, para evitar a publicação de um rabo da lei, de um contrabando legislativo, de uma cauda da lei. O que acontece? Existe, por exemplo, um projeto de lei que ele é deflagrado sobre um tema X. Um tema que versa sobre direito penal. No meio desse projeto, do trâmite, é inserida uma emenda parlamentar no qual vai se veicular então uma matéria de direito tributário, sem nenhuma relação com aquele tema trabalhado. Isso é o que? Cauda da lei, rabo da lei, contrabando legislativo, ou do direito norte-americano Riders. Esse cenário foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 5127. Por quê? Porque viola o devido processo legislativo. Trata-se de uma prática antidemocrática e, portanto, inconstitucional. Só uma observação sobre essa ADI. O STF, nessa ADI, concedeu efeito ex nunc em outubro de 2014. Ou seja, o STF falou o seguinte: de outubro de 2014 para trás, em razão do efeito ex nunc, dali para trás, eventual cauda da lei, rabo da lei, está constitucional, porque a decisão do Supremo Tribunal Federal somente tem efeito a partir de outubro de 2014. Então, todos os projetos, todas as leis, aprovadas com esse conteúdo, até aquele momento são constitucionais, mas essa prática, de agora em diante, ela é inconstitucional e eventual lei, aprovada de agora em diante, poderá então ser declarada inconstitucional por se traduzir em uma proposta violadora do processo legislativo, uma proposta antidemocrática. Beleza? Quanto à extensão, ele pode ser parcial, ele pode ser ainda total, quando o veto ocorre no projeto de lei na íntegra. O exemplo mais comum de veto total na íntegra é exatamente o veto com iniciativa legislativa equivocada. Então, os problemas de iniciativa vão levar a um veto total. Seguindo, características do veto. O veto ele é expresso. O veto pode ser tácito? Nunca. Porque o que é tácito é o quê? A sanção. Nunca o veto. Então, o veto ele somente pode se dar de forma expressa. O veto ele é um ato formal, ele tem uma forma específica definida. Ele tem que ser sempre motivado, o veto ele tem que ser fundamentado ou em questões de ordem inconstitucionalidade, ou questões de ordem política, mas ele precisa sim ser motivado. O veto ele é supressivo, ele sempre reduz a redação do que tinha no projeto. Então ele supre um artigo, um dispositivo, uma linha, mas ele não pode suprir, lembrando que
uma palavra ou expressão. O veto ele é relativo. Por quê? Porque é possível a derrubada do veto. Seguindo, o veto ele é irretratável. A partir do momento que o veto ele é publicado pelo presidente da República, o presidente da República não pode voltar atrás na sua tomada de decisão. Então ele é irretratável. E como eu falei com vocês, o veto ele é insuscetível de apreciação judicial, não cabe controle de constitucionalidade. Vimos isso agora há pouco. O veto, como eu falei com vocês, ele é relativo e ele cabe dele o que então? A derrubada do veto, que está regulada no artigo 66, parágrafo 4º da Constituição Federal. E aqui vale um questionamento, meus amigos. Desculpa. Para fins de derrubada do veto, os vetos devem ser analisados em ordem cronológica pelo Senado? Observe o seguinte. Imagine que o presidente da República vete hoje um projeto de lei. E isso vai para o Congresso, vai para o Senado. E o Senado tem interesse na derrubada daquele veto. Será que ele pode dar prioridade a essa derrubada em relação a outras 300, 200, 400 projetos, 300, 400 vetos que tenham lá para ser analisados? Isso foi analisado pelo Supremo Tribunal Federal no MS 31816. E o STF falou o seguinte: precisa respeitar? O STF falou que não precisa respeitar a ordem cronológica. Isso é um costume constitucional do Brasil, né? Esse não respeita a ordem cronológica e o Senado pode escolher então a ordem que ele bem quiser. Observem o seguinte: o professor Pedro Lenza vai pensar de forma contrária. E ele entende que o artigo 66, parágrafo 4º, é muito claro no sentido de necessidade de obedecer o que? A ordem cronológica. Tá? Pessoal, seguindo. Relativamente uma questãozinha de concurso de 2015 MP. Vamos lá então. Relativamente à disciplina constitucional da sanção e do veto, decorrido o prazo de 15 dias. Pessoal, decorrido o prazo de 15 dias, existe sanção tácita ou veto tácito? Existe o que? A sanção tácita. O veto ele nunca é tácito. Então, só para a gente trabalhar. Esse silêncio do presidente da República importa em veto? Não, falamos que não existe o veto. Então, tudo que tem veto a gente corta. Sanção tácita. O que exclui a possibilidade de sanção tácita está certo, né? Que é os 3 com sanção tácita. O que exclui a possibilidade de o chefe do Poder Executivo ajuizar a DI? Não, ele pode ajuizar a DI de lei que ele sancionou, não tem nenhum problema quanto a isso. Sanção tácita, o que convalida eventual vício de iniciativa, ainda que da lei decorra aumento de despesa, falso, porque não convalida vício de iniciativa. E letra E, só sobrou ela, né? Sanção tácita que não exclui a possibilidade de chefe do executivo promulgar a lei. Com certeza, uma coisa não tem relação com a outra. Seguindo, e a próxima etapa é exatamente o que? Promulgação. A promulgação. Pessoal, a promulgação ela é regulamentada pelo artigo 66, parágrafo 7º da Constituição. E aí tem uma série de pessoas que podem fazer a promulgação, uma lista, né, de pessoas que podem então promulgar essa lei, cuja leitura eu reputo imprescindível, importantíssima para vocês. Observe o seguinte: a promulgação, o ato de promulgar, doutrinariamente falando, ele possui 2 finalidades. Primeiro, ele atesta a presunção de constitucionalidade da lei. E 2, ele informa que a ordem jurídica será o que? Inovada. Mas a promulgação por si só
não altera o ordenamento jurídico, não inova o ordenamento jurídico, ele somente é um canal para informar, de mera informação. Lei promulgada possui eficácia social? Observe o seguinte, o que eu falei com vocês, que ela somente informa, ela não altera a lei, então lei promulgada pode ter eficácia social? Pessoal, é lógico que não, né? Apesar disso já ter sido várias vezes questionados em concurso. E é possível a promulgação sem a sanção? Lógico que é. Ah, professor, sanção tácita é hipótese de sanção. Lógico, eu não estou falando desse caso. Sanção tácita é hipótese sim de sanção. Quando que ocorre então a promulgação sem a sanção? No caso de derrubada do veto pelo Congresso Nacional. Não temos nenhuma hipótese de sanção tácita ou expressa, mas sim um veto, e daí a sua derrubada. A promulgação será feita, então, podendo ser feita, inclusive, pelo presidente da República, contudo, sem a sanção. Seguindo, quem promulga no caso de emenda constitucional? Vamos ver isso no momento específico, né, quando trabalharmos o rito da emenda constitucional, mas a promulgação da emenda constitucional é feita pelas mesas da Câmara e do Senado. Beleza? Promulgação, então, finalizada. Uma questãozinha de concurso para vocês. O processo legislativo brasileiro contempla institutos como a iniciativa legislativa, a sanção, o veto e a promulgação, os quais possuem uma finalidade extremamente importante no surgimento das normas de conduta. À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que, vamos lá, todas as peças legislativas estão sujeitas à sanção ou veto? Não, nós vimos que a emenda constitucional e a medida provisória em algumas situações não vão estar inseridas. A sanção aposta em projeto de lei sobre eventual vício de iniciativa? Também não. O veto tácito? Opa! Não existe veto tácito. O que é tácito é a sanção. A promulgação não é ato privativo do presidente da República. Exatamente, como nós vimos, o dispositivo constitucional citado, é só você ir lá e verificar que existe uma série de projetos, tá? Seguindo, uma série de pessoas que podem fazer a promulgação. Seguindo, publicação. A publicação, pessoal, a publicação possui dupla finalidade. Primeiro, ele concede eficácia à lei. A lei ou a emenda, né? Lembre, já é lei, não é mais projeto. Então ele vai dar eficácia à lei. E segundo, ele vai inovar no ordenamento jurídico. Professor, então se cair na minha prova que lei publicada é a lei que produz efeitos sociais, isso é falso. Cuidado, porque a lei publicada ela pode ter vacatio legis e durante a vacatio legis ela não produz efeito. Durante a vacatio legis, durante a vacância da lei, os seus efeitos ficam suspensos, aguardando o prazo fixado então para terminar a vacância da lei e ela então produzir efeitos. Cuidado com a situação envolvendo a vacância da lei. Beleza, pessoal? Finalizamos por aqui, então, esses cenários específicos. E a partir do nosso próximo vídeo, nós vamos ver as espécies legislativas, começando por aquela que é, por excelência, a espécie legislativa maior, a emenda constitucional. Vejo vocês, meus amigos, no nosso próximo vídeo. Aquele abraço.